Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a norma regulamentadora 32. Tá? Ela traz uma série de requisitos que têm que ser observados pelo empregador e pelo empregado que trabalham na área de saúde. Né? Então, ela é uma legislação que ajuda a regulamentar, né, algumas coisas importantes que a gente precisa estar ciente para trabalhar na área da saúde, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dos principais pontos dela, né? A parte mais de interesse para nossa área mesmo da radiologia, tá? Então, o que é essa norma regulamentadora, tá? 32, a NR 32, né? Ela é uma legislação do Ministério do Trabalho, tá? Então, é do Ministério do Trabalho e ela vai estabelecer medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, são várias medidas que são elencadas com o único objetivo de proteger o trabalhador. Tá? Então, o trabalhador da área de saúde, né, que trabalha em qualquer serviço de saúde, isso inclui as escolas, tá? Ensinando ou pesquisando. Então, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha em escola da área de saúde, né, que trabalha ensinando também. Então, essa norma ela tem justamente esse objetivo, tá? De estar regulamentando toda essa área dos profissionais que trabalham com a área da saúde, tá? Então, o objetivo dessa norma é prevenir os acidentes, né, e qualquer adoecimento que seja causado em virtude da atividade ou do trabalho que a pessoa exerça, tá? Especificamente voltado para a área da saúde. Então, na área da saúde, por exemplo, se você pensa no hospital, né, na área da saúde não inclui só o médico, o enfermeiro, né, nem o técnico em radiologia. Tem vários outros profissionais que são envolvidos em todo o processo da saúde. O pessoal da limpeza, o pessoal da alimentação, né? Então, todos esses setores, eles têm várias, né, tem normas de segurança que eles têm que seguir, justamente, né, com o objetivo de evitar qualquer acidente de trabalho nessa área, né, ou adoecimento, tá? Então, ela recomenda para cada situação de risco a adoção de medidas preventivas. Então, ela coloca a situação de risco, né, e adota medidas preventivas justamente, né, para que o trabalhador ele trabalhe num ambiente seguro, tá, e não tenha risco de sofrer acidente ou que esse risco seja diminuído ao máximo, tá? Então, essa norma, ela não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, tá? Então, o fato dessa norma existir, ela não desobriga as empresas de cumprir outras normas, né? Então, essa norma, ela é uma norma complementar a outras normas, a outras leis que já existem, tá? Então, por exemplo, no caso dos regulamentos sanitários do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. Então, isso significa que o fato de existir outras normas, tá? Outros regulamentos sanitários, não desobriga as empresas de cumprir essas outras disposições. Na verdade, essa norma, né, essa NR 32, ela vai complementar, né, essa legislação ou estadual, ou municipal, ou federal que já exista, tá? Então, ela, na verdade, ela é como se fosse uma legislação complementar, tá? Então, do que trata essa norma regulamentadora 32, tá? Ela vai tratar justamente, né, de todo profissional que está envolvido com trabalho que tem algum tipo de risco biológico, né, ou algum risco químico, ou risco quimioterápico, né, quem trabalha com quimioterapia, manipulando, né, alguns medicamentos geram risco também. Quem trabalha com gases medicinais também, tá? Quem trabalha com radiação ionizante, que é o nosso caso, né? Então, a parte mais importante dessa norma, para nós, técnicos em radiologia, é essa parte que trata do risco da radiação. Vocês vão ver que muitas das coisas que estão nessa norma, ela já consta em outras normas, né? Em outras legislações da radiologia, mas ela vem justamente para reforçar esses aspectos que são importantes, tá? O risco com quem trabalha com resíduos, né, o pessoal da higiene, da limpeza, quais os riscos que estão envolvidos com eles, né, e os riscos envolvendo refeições, tá? Então, quando a gente observa um ambiente hospitalar, né, tem vários riscos envolvidos, que envolvem a saúde do trabalhador,
tá? Então, todos esses riscos, eles são previstos nessa norma, né? E são criadas medidas para evitar que esse trabalhador, ele possa vir a adoecer em função da atividade que ele exerce, tá? Quem que essa norma atinge, né? Por que que essa norma foi criada? A quem que ela vai atingir, né? Ela atinge não só os empregados, né, próprios do serviço de saúde, como também os empregados das empresas terceirizadas, cooperativas, prestadoras de serviço, enfim, todos os que trabalham na área da saúde. Então, qualquer empresa no Brasil que trabalhe com a área da saúde, ela tem que seguir essa regulamentação da norma 32, tá? Não interessa se é um serviço de saúde particular, se é uma empresa terceirizada prestando um serviço para um órgão público, se é uma cooperativa, se é uma prestadora de serviço, qualquer empresa que trabalhe na área da saúde no Brasil, ela tem que seguir essa norma, tá? Então, essa norma, ela vai dispor da responsabilidade, tá? Que é a responsabilidade solidária. Isso é uma coisa importante. Ó. O que é uma responsabilidade solidária? Né? Uma responsabilidade solidária é uma responsabilidade compartilhada, tá? Entre contratantes e contratados. Isso significa que você, enquanto empregado, tem o seu dever de cumprir e exercer, né, o seu papel. Você deve se proteger corretamente, da mesma forma que a empresa também tem a responsabilidade dela em fornecer, por exemplo, material de proteção adequado para você usar, mas você também tem sua responsabilidade, porque se a empresa fornece uma máscara, se a empresa fornece um avental, se a empresa fornece todo o material necessário para sua proteção e você não usa adequadamente, a culpa vai ser de quem? Vai ser sua. Tá? Agora, se a empresa não oferece o material adequado, né, para sua proteção durante o seu período de trabalho e você adoece, de quem que é a responsabilidade? É da empresa. Então, por isso que essa norma ela fala que é uma responsabilidade solidária. Você tem que fazer sua parte, a empresa tem que fazer a parte dela. Tá? Isso é importante. A gente tá ligado nesse aspecto, tá? Então, a definição do serviço de saúde incorpora o conceito de edificação, tá? Então, o serviço de saúde, ele tem esse conceito, que é um conceito de edificação. Então, o que significa? Né? Significa que os trabalhadores que exercem atividades nessas edificações, né, relacionadas ou não com promoção e assistência à saúde, são abrangidos por essa norma. Por exemplo, atividade de limpeza, atividade de lavanderia, reforma e manutenção. Então, qualquer área que atue dentro de uma empresa que presta serviço de saúde, seja limpeza, seja a parte da lavanderia, seja a parte da reforma e manutenção, todas essas áreas, né, todas essas profissões, elas são abrangidas por essa norma regulamentadora 32, tá? Então, se trabalha em empresa vinculada à prestação de serviço de saúde, né, obrigatoriamente aquele profissional ele está, né, amparado por essa norma regulamentadora 32, tá? O descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho poderá provocar a aplicação e pagamento de multa imposta por auditores fiscais do trabalho da vigilância sanitária do trabalho, tá? Então, se a vigilância sanitária chegar numa clínica, num hospital, em algum local que preste serviço de saúde e detectar que algum aspecto dessa norma regulamentadora 32 está sendo descumprido, ela pode multar o hospital, tá? Então, o ambiente tem que estar disponível para fiscalização a qualquer hora. Se chegar fiscal, tem que estar tudo disponível para ser fiscalizado, e se o fiscal encontrar alguma irregularidade, né, alguma coisa que não esteja sendo cumprida, que seja regulamentada por essa norma, que não esteja sendo cumprida pela empresa, né, a empresa pode ser multada, tá? Por isso. O que a norma determina em relação ao risco biológico? A gente vai falar um pouquinho de risco biológico, porque apesar da nossa área ser relacionada mais com a radiação ionizante, né, nós também estamos diretamente
né, em contato com o paciente, e por isso nós temos sim risco biológico, né? O que é um risco biológico? O risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Que agentes são esses? Micro-organismos. Por exemplo, você vai fazer raio-x num paciente com tuberculose, você corre o risco de se contaminar com tuberculose, né? Então você está exposto a um risco biológico. Então quem trabalha com a área da radiologia também está exposto a um risco biológico, né? Então qualquer risco agente biológico, ele está relacionado ou com micro-organismo, né, geneticamente modificados ou não. Então quer dizer, pode ser aquelas bactérias ou vírus ou protozoários, ou seja, que micro-organismos for, que causam algum tipo de doença, né, ou modificados geneticamente ou não, tá? Ou pode ser organismos naturais. Culturas de células, parasitas, toxinas e príons, tá? Os príons, eles são moléculas proteicas que têm a propriedade, né, de infectar. Eles não são considerados seres vivos, mas são moléculas de proteína que têm a capacidade de provocar uma infecção no organismo, né? É óbvio que no nosso caso a gente vai estar mais exposto a micro-organismos, né? A doenças infecto-contagiosas mesmo, por exemplo, o caso da Covid, né? Se você vai fazer um raio-x no paciente com Covid, você corre o risco de se contaminar se você não tomar os cuidados corretos, né? Que devem ser tomados por um profissional da saúde, né? Então, nós estamos expostos a risco biológico também, tá? Então, é importante a gente conhecer um pouco o que fala essa norma sobre o risco biológico, né? Então, a NR32, ela determina em seus artigos normatizadores que... Eu só coloquei alguns artigos, tá, gente? Eu não vou colocar a norma inteira. Depois, quem quiser ler a norma inteira, é só procurar na internet, colocar NR32, que vai aparecer a norma inteira. Eu coloquei somente aqueles aspectos que são mais importantes para nossa área mesmo, tá? Porque a norma, ela é muito longa, ela tem bastante coisa, tá? Então, no artigo 32.2.44, né, os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória. Então, se você tiver com alguma ferida, né, alguma lesão nos membros superiores, você só pode trabalhar depois que o médico te avaliar e emitir um documento liberando você para exercer a sua função. Por que isso? Porque um profissional que tem alguma lesão, alguma laceração nos membros superiores, ele fica mais exposto à contaminação por agentes biológicos, né? Então, ou fica também mais exposto para passar essa contaminação para outras pessoas dentro do ambiente hospitalar, né? Então, uma pessoa que está com alguma lesão, né, alguma laceração, alguma ferida, alguma lesão nos membros superiores, ele precisa passar por uma avaliação médica obrigatória, né? O médico vai emitir um documento liberando essa pessoa para o trabalho ou não, tá? Dependendo da situação, né? No artigo 32.2.4.5, né? O empregador deve vedar. O que é vedar? Proibir. Então, o empregador deve proibir utilização de pia de trabalho para fins diversos do previsto, tá? O que é fins diversos do previsto? Por exemplo, né, numa UTI você tem a região de lavatório das mãos, né, para você fazer a higiene das mãos para poder atender os pacientes, né, para evitar a propagação de infecção, tanto no ambiente hospitalar, quanto também para você se proteger contra a contaminação. Então, tem uma pia para você, um lavatório para você lavar a mão, né? De repente, você pega, né, faz um lanche lá dentro do setor e resolve passar uma água no seu tapuér nessa pia. Isso pode? Óbvio que não. Aquela pia, ela é destinada para higienização das mãos. Então, eu não posso estar fazendo outra coisa naquele local, além de higienizar a mão. Então, a função do empregador nesse caso é proibir a utilização dessas pias, né, para outros fins diversos daquele que ela é previsto para ser utilizado. Então, se ela é utilizada para lavar a mão, eu só posso usar ela para lavar a mão, não posso usar para fazer outra coisa, tá? O ato de fumar, o uso de adornos. Então, olha só, fumar no ambiente de trabalho, a empresa deve proibir isso. Usar adornos, né? O que é adornos?
corrente, brinco, pulseira, relógio, tá? Tudo isso a empresa tem que proibir o funcionário de utilizar, porque isso tudo, como a gente já viu na aula anterior, né? Isso tudo pode levar a contaminação, né? E para dentro do hospital, ou você, né, se contaminar também, porque você não vai conseguir fazer uma higiene adequada por conta desses adornos, tá? O manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Então, quem usa lente de contato deve evitar, tá, manusear essas lentes no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente trabalha num ambiente contaminado, tá? O consumo de alimentos e bebidas, então, por essa norma, o empregador também tem que proibir que os funcionários fiquem comendo no ambiente de trabalho, levando biscoitinho para o setor para comer biscoito, para comer isso, para comer aquilo. É proibido. Isso dentro de hospital, dentro de clínica, né? No posto de trabalho você não pode se alimentar, tá? Isso é proibido por essa norma, né? O empregador ele pode criar locais para refeições rápidas, lanches rápidos, uma copa para tomar um café, por exemplo, mas dentro do ambiente de trabalho não pode, né, transitar comida, tá? E nem bebida. Ah, vou pegar um cafezinho ali e vou sair passeando com um cafezinho no corredor do hospital. Isso é proibido, tá, gente? Tem locais próprios para refeição, não pode. Tá pegando um cafezinho e tá passeando com um cafezinho dentro do hospital, tá? A guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim, por exemplo, peguei o biscoito e levei e guardei lá no setor da radiologia. Pode isso? Não, não pode. É proibido você estar transitando com alimento dentro de hospital. Então, né, geralmente, se você trabalha num hospital, alguma coisa, geralmente tem armário, tem local para você guardar os seus pertences. Então, geralmente, nesses locais, você tem um local adequado para você guardar um lanche, um biscoito, alguma coisa que você levou. Aí, no momento que você estiver no horário de lanche, você vai lá no seu armário, né, pega esse lanche e se dirige para o local apropriado para você fazer o lanche. Tá? Então a gente não deve estar zanzando dentro de hospital, dentro de clínica com comida, com biscoito, com nada disso, tá? Então é proibido você guardar alimento em locais que não são destinados para esse fim dentro de um hospital, né? Uso de calçados abertos também é proibido. Quem é que vai controlar isso tudo aqui, gente? É o empregador, tá? O empregador que tem que controlar isso tudo. Se a vigilância sanitária chega lá, né? O Ministério do Trabalho chega lá uma fiscalização e pegar você com calçado aberto, quem é que vai tomar a multa? O hospital, que não está te vigiando e não está te impedindo de entrar para trabalhar com aquele sapato, tá? Né? Se chegar uma fiscalização e pegar você lavando um tapuér numa pia, que é um local para higienizar a mão, quem é que vai ter problema com isso? É o empregador, é a clínica que não está te fiscalizando e que não está te proibindo de fazer isso, tá? Então tudo isso aqui cabe ao empregador proibir o funcionário de fazer, tá? Deve ser entendido como postos de trabalho os locais onde o trabalhador efetivamente realiza suas atividades. Então, por exemplo, no nosso caso da radiologia, onde que a gente efetivamente realiza as atividades? Dentro da sala de raio-x, no setor da radiologia. Então, a gente tem um setor de radiologia e nesse setor eu não posso estar, né, transitando com bebidas, com alimentos. Eu não posso estar usando colar, brinco, pulseira, anel, relógio, não posso fumar, não posso estar manuseando lente de contato nesse local. Ah, por que eu não posso nada disso, gente? Porque é um ambiente contaminado, tá? É um local de trabalho, é um local que a gente deve evitar esse tipo de situação, até porque tem norma proibindo isso, tá? O que a norma determina em relação ao risco biológico? O empregador pode disponibilizar ambientes próximos aos postos de trabalho para a realização de refeições complementares, foi o que eu falei. Então, por exemplo, o empregador ele pode colocar próximo, né, ao seu local de trabalho uma copa, né? Então, naquela copa você pode ir lá tomar uma água, tomar um café, comer um biscoito, ali você pode, tá? Se ele disponibilizar um local para isso. Se ele não disponibilizar, você só pode fazer isso no refeitório, tá?
Tem locais que disponibilizam uma copa para o funcionário fazer pequenos lanches, tem locais que não disponibilizam, eles já têm os horários próprios para lanche, tá? Então, no horário de lanche, você vai para o refeitório e faz o lanche, tá? A proibição do uso de adornos deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde, todo trabalhador. Isso inclui médico, enfermeiro, técnico em radiologia, limpeza, qualquer pessoa que trabalhe, né, diretamente com o cuidado com o paciente, ele está envolvido nessa questão de evitar usar adornos. O pessoal da recepção pode usar? Pode, desde que seja uma coisa padronizada e autorizada pelo hospital, até porque eles não estão tendo ali contato direto com o paciente, no sentido de estar tocando um paciente contaminado, tocando outro, nada disso. Eles estão mexendo mais com o quê? Com parte burocrática, tá? Então é bem diferente. Vocês podem reparar que até recepcionista de hospital não usa nenhum adorno escandaloso, no máximo um brinco muito pequenininho, olhe lá, né? Então até esses trabalhadores, eles geralmente têm um protocolo que eles têm que seguir, tá? Então, proibição do uso de adornos, bem como daqueles que exerçam atividades de promoção e assistência à saúde expostos ao agente biológico, independente da sua função. Isso significa que se o trabalhador, né, independente da função que ele exerça, ele tem risco de, né, ter contato com qualquer agente biológico, ele não pode usar adorno, né? Então, são exemplos de adorno: aliança, anéis, pulseiras, relógio de uso pessoal, colar, brinco, broche, piercing, tá? Piercings expostos, tá, gente? Esta proibição estende-se a crachás pendurados. Se vocês observarem, o crachá que o pessoal da enfermagem usa, que os médicos usam, que a radiologia usa, não é aquele crachá que tem aquele cordão pendurado, né? Aquele crachazinho que tem aquele clipezinho que você prende no bolso do jaleco. Tá? Nunca pode ter um crachá pendurado, tá? Com cordão, e também gravatas também não pode, tá? Quem trabalha diretamente com agente biológico, exposto a risco biológico, não pode estar usando gravata. Mas o médico usa gravata, tá? Mas ele tá com o jaleco por cima da roupa, né? Ele não pode estar com a gravata pendurada, né? Porque tudo isso é uma fonte de contaminação, tá? Entende-se por calçado aberto aquele que proporciona exposição da região do calcânio. Então, né, se o calcânio estiver exposto, o calçado é aberto, tá? Se o dorso do pé estiver exposto, o calçado é aberto. Se as laterais do pé estiverem expostas, o calçado é aberto. Se vocês observarem, muita gente no hospital trabalha com aquela sandalinha que é aberta atrás, né? Que o pessoal usa muito, né? Que não sei o nome daquilo, acho que tinha uma marca até famosa chamada de Croc, não sei se vocês se lembram disso, mas é muito comum. Você olha no pé das pessoas em hospital, eles estão usando aquilo é proibido, aquilo não pode ser usado. Se chegar uma fiscalização rígida, o hospital vai ser multado se o funcionário estiver usando aquilo, tá? Então não pode usar calçado que tem exposto o calcânio, o dorso do pé ou as laterais do pé. Você tem que usar um calçado totalmente fechado, tá? Essa proibição aplica-se aos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exerçam atividade de promoção e assistência à saúde potencialmente expostos. Então, qualquer pessoa que trabalhe dentro de um hospital, que esteja exposto a risco biológico, ela não pode usar sapato aberto, tá? Tem que usar tudo totalmente fechado, tá? Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequado e em condições de conforto, né? Então, geralmente, né, os hospitais eles já têm regras para estar utilizando essa vestimenta, tá? A vestimenta deve ser fornecida sem ônus, então quer dizer, o hospital não pode cobrar essa vestimenta do empregado, tá? As vestimentas são trajes de trabalho que devem ser fornecidos pelo empregador, podendo compreender o traje completo,
né? Ou seja, o uniforme todo ou apenas algumas peças, como por exemplo aventais, jalecos e capotes, né? No caso, tem setor que o hospital oferece o traje inteiro, tá? A roupa inteira, e tem setores que ele tem que oferecer o jaleco, pelo menos, que é o caso dos médicos. Então, no caso dos médicos, ele tem que oferecer pelo menos o jaleco, mas é de responsabilidade do empregador o traje de trabalho, tá? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho, né, com os equipamentos de proteção individual. Então, quer dizer, se você trabalha num setor onde você usa jaleco, você não pode sair daquele setor e transitar para fora do hospital, para a rua, para o refeitório com esse jaleco, tá? Ele não pode ficar transitando, porque você pode estar levando contaminação para os locais, tá? E as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Então, não se deve deixar, né, os locais de trabalho. O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas. Então, geralmente todo hospital ele tem um vestiário, tá? Então, vestiário onde você se troca, você vem de casa com uma roupa, chega no trabalho, você coloca a roupa apropriada, né? E você vai trabalhar. Terminou o seu turno de trabalho, você tira aquela vestimenta e coloca a sua roupa comum para você voltar para casa, tá? A higienização das vestimentas utilizadas em centros cirúrgicos, centro cirúrgico e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. O que isso significa? Todo mundo que trabalha no centro cirúrgico obrigatoriamente vai usar uma roupa fornecida pelo hospital. Então você entra num vestiário, tira a sua roupa, coloca a roupa do centro cirúrgico, faz o que você tem que fazer no centro cirúrgico, depois você volta para o vestiário, tira a roupa do centro cirúrgico, descarta essa roupa, né, coloca em locais apropriados que tem lá no local e você vai colocar a sua roupa e aí você vai sair do centro cirúrgico, né? Se a sua vestimenta tiver contato com qualquer material orgânico, fezes, urina, sangue, né, quem tem que fazer a higienização dessa roupa é o hospital, porque eles vão utilizar produtos químicos adequados para aquele tipo de matéria orgânica, tá? A lavagem comum em casa não descontamina a vestimenta, né? Então, se for uma vestimenta que tiver contato com fezes, urina ou sangue, essa lavagem comum que a gente faz em casa, ela não é segura, 100% segura para descontaminação, para alguns tipos de micro-organismos, tá? Então, nesse caso, o local de trabalho ele tem que providenciar a higienização dessa roupa, tá? Os equipamentos de proteção individual, EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição, né? Então, por exemplo, se você precisa de máscara para fazer a máscara N95 para fazer um raio-x de um paciente com tuberculose, essa máscara tem que estar disponível, tá? Ah, mas e se não estiver disponível? Se não estiver disponível, eu posso me recusar a fazer o exame. Eu não tenho o EPI adequado para fazer aquele exame. Como é que eu vou fazer um exame correndo risco de me contaminar com tuberculose? Tá? Então, é obrigação do empregador ele fornecer os materiais, né, os EPIs, para me proteger contra o contato com qualquer micro-organismo, né, com qualquer agente biológico. Agora a gente vai falar especificamente, né, do setor de radiologia, né, que é a parte que é mais importante para a gente. Então, a questão do risco biológico, no nosso caso, ela está mais envolvida, né, com o fato de você ter que manipular o paciente para fazer alguns exames, né? Então, quando a gente tem contato muito próximo com o paciente, a gente toca o paciente, né, a gente acaba, né, se expondo a um risco de se contaminar com algum micro-organismo, né, ou alguma doença infecto-contagiosa.
né? Então, por isso que existe essa norma colocando tudo aquilo que é necessário, né, que o empregador faça, que também é nossa responsabilidade, porque não adianta nada o empregador, né, ele proibir você de comer no ambiente de trabalho se você leva o biscoito escondido na sua mochila, na sua bolsa, em algum lugar e come escondido lá no ambiente de trabalho, né, gente? Sabendo que não pode fazer isso. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte, tá? Então, a radiação ionizante ela é um risco considerado um risco físico, tá? Radiação ionizante pela NR32 ela é considerada um risco físico. Considera-se risco físico a probabilidade de exposição a agentes físicos, que são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão anormal, iluminação, temperatura extrema, radiação ionizante e não ionizante. Então, tudo isso aqui é considerado um risco físico. Então, a radiação ionizante, ela entra nessa classificação de um risco físico, tá? Então, a NR32, ela destaca entre os riscos físicos a exposição às radiações ionizantes. Para os trabalhadores que executam suas atividades expostos à radiação ionizante, destacamos, dentre outros, os itens. Tá? Então, eu vou colocar aqui o que é principal, né, da NR32 no que se refere ao setor de radiologia. É obrigatório manter o local de trabalho à disposição da inspeção do trabalho. Então, isso significa que se chegar uma inspeção, né, do trabalho, tem que estar disponível para fazer essa inspeção imediatamente. Não dá para falar, não faz agora, não faz daqui a pouco. Não, tem que estar disponível naquele momento, tá? O plano de proteção radiológica tem que ser aprovado pelo CENEM, né? E para os serviços de radiodiagnósticos aprovado pela Vigilância Sanitária, né? Então, todo trabalho, todo local que tem, né, que trabalhe com radiação ionizante, que ele tem que ter, né, o plano de proteção radiológica. Isso é obrigatório, ter esse plano de proteção radiológica. Tá? Esse plano tem que ser aprovado pelo CENEM, né? E quando o serviço é de radiodiagnóstico, tem que ser aprovado pela Vigilância Sanitária, até porque quem faz a fiscalização é a Vigilância Sanitária, tá? É ela que fiscaliza os serviços. O que tem que conter nesse plano de proteção radiológica? O que é o principal, tá? Então, o que tem que conter? Tem que estar dentro do prazo de vigência. Então, existe um prazo, né, de vigência desse plano e ele tem que estar dentro da validade. O serviço não pode funcionar com o plano de proteção radiológica com prazo de validade vencido, tá? Identificar o profissional responsável e o seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho do serviço. Então, sempre tem um responsável por esse plano de proteção radiológica. Geralmente é o médico radiologista, tá? Que ele é responsável pelo plano de proteção radiológica, né? E ele geralmente tem um substituto eventual. Na ausência dele, outra pessoa responde. Então, nesse plano tem que estar o nome do responsável principal e do substituto também, né? Então, se por acaso, na ausência, né, do responsável, o substituto ele tem que responder pelo serviço, tá? Fazer parte do programa de prevenção dos riscos ambientais do estabelecimento. Então, todo estabelecimento que trabalha com a área de saúde, ele tem um programa de prevenção de riscos ambientais. Isso é também obrigatório. E o plano de proteção radiológica, ele tem que fazer parte desse programa de prevenção dos riscos ambientais. Ele tem que ser parte integrante, tá? Então, sem esses dois, né, programas, o plano de proteção radiológica e o programa de prevenção dos riscos ambientais, o estabelecimento não pode funcionar. Ser considerado na elaboração e implementação do programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Então, nesse programa, que também é obrigatório, né, tem que estar contemplando o plano de proteção radiológica também. Então, repara que é um vinculado ao outro, tá? Se a empresa tiver a CIPA, tá, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, precisa, né,
a sua cópia ser anexada às atas dessa comissão. Então, quer dizer, a CIPA tem que ter uma cópia do plano de proteção radiológica também, tá? Então, observem que, né, tudo isso aqui tem que estar integrado, né, para que o setor de radiologia funcione corretamente, tá? A sala de raio-x, o que é obrigatório uma sala de raio-x pela NR32, tá? Sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x entrada restrita ou raio-x entrada proibida a pessoas não autorizadas. Então, é obrigatório ter o símbolo da radiação ionizante, né, e ter uma plaquinha escrita embaixo que a entrada é proibida, né, ou que a entrada, o acesso da sala é restrito, né. Então isso também é obrigatório, tem que ter essa sinalização na porta, né. Uma outra coisa que é obrigatória é a sinalização luminosa, né. Então a sinalização luminosa para a sala de raio-x ela é sempre na cor vermelha, né. Então se a luz vermelha estiver acesa, a gente sabe, né, que está sendo usada a radiação ionizante. Então quando a luz está acesa, a entrada é proibida. Então tem que ter o sinal luminoso e tem que ter esse aviso de advertência também, tá? Na porta de acesso. Então na porta também tem que ter o aviso dizendo que se a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Se chegar uma fiscalização, gente, estiver faltando uma plaquinha dessa na porta, a empresa é multada, tá? Isso é obrigatório. A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, tá? Então, a sinalização luminosa ela é conectada com o aparelho de raio-x ou com o aparelho que emite radiação, tá? Então, cada vez que você dispara o raio-x, a luz vermelha em cima da porta ela vai acender. Na maioria dos serviços ela é assim, ela é automática, ligada com o próprio aparelho, o botão de disparo do equipamento, tá? Então, durante o disparo, a luz vermelha vai se acender. Terminou o disparo, ela se apaga. Isso é na maioria dos locais. Existem locais, né, que não tem esse disparo automático. Então, nesse caso, você pode, de repente, acender a luz manualmente e permanecer a luz vermelha acesa em cima da porta enquanto você estiver fazendo o exame, tá? As portas de acesso das salas com equipamento de raio-x fixo devem ser mantidas fechadas durante a exposição, tá? É obrigatório essa porta, quando você estiver fazendo o exame de raio-x, ela tem que estar fechada, né? Até porque se ela estiver aberta, você está espalhando radiação para tudo que é lugar, tá? Então, é obrigatório também a porta permanecer fechada. Parece uma besteira falar isso, gente, mas eu já vi gente fazendo raio-x com a porta aberta, tá? Não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. Então, em cada sala só é permitido um equipamento de raio-x, tá? A câmara escura deve dispor de sistema de exaustão de ar localizado, né? Então, toda a câmara escura, né? Hoje em dia é raríssimo encontrar uma câmara escura, mas tem locais que existe ainda, né? Mas se existir essa câmara escura, ela tem que ter um sistema de exaustão, tá? Justamente para tirar aquele cheiro do químico de dentro da sala, né? E tem que ter uma pia com torneira. Esses dois itens são obrigatórios, tá? É obrigatório ter tanto o sistema de exaustão quanto uma pia com torneira na sala. Todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir diafragma e colimador em condições de funcionamento para tomada radiográfica, tá? Então, é obrigatório também. Já aconteceu, se acontecer, por exemplo, da luz do colimador queimar, né, e você não consigo colimar o exame, você pode se recusar a fazer o exame, né? Você pode se recusar a fazer o exame. Então, assim, é obrigatório que o que esteja em funcionamento. O colimador, a luz do colimador tem que estar funcionando para você fazer o exame, tá? Porque senão você tem que fazer, se a luz não estiver funcionando, você tem que fazer com a colimação toda aberta e você vai irradiar mais o paciente e vai irradiar mais você mesmo, né? Porque você está espalhando mais radiação secundária na sala. Os equipamentos móveis devem ter um cabo disparador com um comprimento mínimo de 2 metros, tá? Então, é obrigatório a presença desse cabo disparador em equipamento móvel.
e ele tem que estar funcionando. Não adianta ter só o cabo e o cabo não funcionar, tá? Porque o aparelho móvel, ele tem um botão de disparo no painel dele, tá? E tem um botão de disparo que você dá a distância de 2 metros, tá? Ele pode ser dado tanto do lado, apertando o botãozinho ali do lado dele, quanto você dá o disparo à distância. Se o equipamento quebrar esse botão de disparo à distância e ficar funcionando só aquele do painel do aparelho, né, você pode também se recusar a fazer o exame, porque eles são obrigados a consertar esse botão, porque você vai ficar do lado do paciente tomando radiação para disparar o aparelho, também não pode isso, tá? Os equipamentos móveis devem ter já falei, né? Deverão permanecer no local do procedimento radiológico somente o paciente e a equipe necessária, tá? Então a gente tem que evitar ao máximo a permanência de pessoas que não estão sendo necessárias durante a realização do exame. É óbvio que se for um menor de idade, precisa de um acompanhante, né? Se uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção, né, uma pessoa desorientada, ela também vai precisar de um acompanhante, mas a gente não pode esquecer que esse acompanhante precisa estar usando, né, o avental de chumbo, precisa estar usando o protetor de tireoide, não é colocar a pessoa lá dentro da sala para tomar radiação sem proteger corretamente, tá? A cabine de comando deve ser posicionada de forma que permita o operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente, tá? Então a cabine, né, ela tem que estar posicionada de modo que você veja o paciente. Quando a gente aperta o botão de disparo, a gente sempre aperta o botão de disparo olhando para o paciente. Por que isso? Porque se o paciente se movimentar, sair da posição que você colocou, você está vendo, você não vai disparar. Você vai lá, vai falar para ele, olha, você se mexeu, né, vamos posiciona ele novamente, aí você volta para a cabine para você fazer o exame. Então, muitas vezes eu já vi técnico dando X sem olhar para o paciente, não se faz isso, tá? Então, a cabine de comando, ela tem que estar posicionada de modo que você consiga ver o paciente, né, no momento do disparo, tá? Outra coisa, ela tem que permitir que o operador visualize a entrada de qualquer pessoa durante o procedimento radiológico. Então, da cabine você tem que ter vista para a porta de entrada, porque se alguém abrir a porta, né, você tem que ver, porque aí você você não vai disparar, você vai esperar, entendeu? Então, tanto a cabine tem que te dar a visão do paciente, você tem que ver o paciente, né, e você tem que ver também... Você tem que conseguir visualizar também a entrada, tá? A entrada, se vai entrar alguma pessoa, você tem que conseguir ver a porta de entrada da sala, tá? Porque quando você vê a porta, você vai esperar, se de repente a porta abrir, você não vai dar o X, né? Você vai esperar para ver quem que é, se é algum colega, né? Se alguém está entrando na sala por engano. Então, a gente tem que estar sempre com a visão da porta também. Então, é obrigatório a cabine estar nessa posição. O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiação ionizante deve permanecer nessas áreas o menor tempo possível para realização do procedimento. Então, existem, né, trabalhos onde a pessoa vai trabalhar com fonte de radiação, tá? Tem procedimentos que trabalham com fonte de radiação, né? Por exemplo, você vai trabalhar com braquiterapia. Braquiterapia, né, ela trabalha, né, a pessoa trabalha manipulando fontes para colocar dentro do corpo do paciente, né? Então, aquelas fontes, elas emitem radiação continuamente. Não é que nem o aparelho de raio-x fixo, que ele só emite radiação quando você aperta o X, né? As fontes de radiação, elas emitem radiação continuamente, tá? Então, os profissionais que trabalham com fonte de radiação, né, que são essas fontes que emitem radiação continuamente, né, eles têm que permanecer nessas áreas o menor tempo possível para realizar o procedimento, tá? Ele tem que ter conhecimento dos riscos radiográficos associados ao seu trabalho. Ele tem que saber que ele está exposto a uma dose maior de radiação porque ele está trabalhando com fonte, né? Ele tem que estar capacitado
inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica. Então é um profissional que tem que estar constantemente atualizado, né? Porque se ele der mole, ele vai tomar uma dose de radiação altíssima, tá? Quem trabalha com fonte de radiação, né, ela tem que estar ciente desses riscos todos. Usar os EPIs adequados para minimizar os riscos, né, estar sob monitoramento individual de dose de radiação ionizante nos casos em que a exposição seja ocupacional. Então ele tem que estar constantemente, né, com o monitor de dose, o dosímetro, né, para fazer a leitura dessa radiação que ele está recebendo, tá? Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiação ionizante. Então, se é uma técnica em radiologia, ela descobre que ela está grávida, imediatamente ela tem que avisar, né, ao chefe dela, porque ela precisa ser afastada das atividades que trabalham direto com radiação. Ela vai ter que ser remanejada para atividades compatíveis com o seu nível de formação. Então, eu posso remanejar, por exemplo, né, para ajudar na recepção dos pacientes, né, para fazer a anamnese dos pacientes. Eu remanejo para outra coisa, para cadastrar exame, mas ela não vai poder mais trabalhar diretamente fazendo os exames dentro da sala de raio-x por conta da radiação, tá? Toda instalação radioativa deve dispor de monitoração individual e diária. Então, cada funcionário que trabalha nessa instalação radioativa, ele tem que ter um dosímetro, né? E a área também, né? Tem que ter um dosímetro na área onde tem radiação, para se medir essa dose também. Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pelo CENEM. Então, todo local que trabalha com dosímetro, todo laboratório que faz medição de dose, né, ele tem uma certificação do CENEM e só pode ser feito nesses laboratórios, tá? Até porque o registro dessas doses ficam armazenados no CENEM também. Então, todos os profissionais que trabalham com radiação no Brasil, eles têm um registro, né? É sempre enviado para o CENEM um registro das doses que esses profissionais tomam todos os meses. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 24 horas. Né? Então, se de repente você trabalha com um local que, né, uma pessoa que trabalha com fonte de radiação, né, e ficou exposta acidentalmente a uma fonte, de repente sem ela saber, né, ou por algum acidente, alguma coisa que aconteceu, imediatamente o dosímetro dessa pessoa tem que ser enviado para fazer a leitura. Tá? No máximo em 24 horas, para ver quanto de dose que essa pessoa recebeu. Deve ser elaborado e implementado um programa de monitoração periódica de áreas, constante no plano de proteção radiológica para todas as instalações radioativas. Tá? Então isso geralmente é para locais que trabalham com uma dose muito alta de radiação, gente. Não é no caso, por exemplo, de clínica, de hospital, né? Mas é no caso de uma usina nuclear, por exemplo. Tá? Cabe ao empregador implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos. Então, todas as medidas de proteção ela tem que ser empregadas, né? Tem que ser empregadas pelo empregador aqui, ó. Então, qualquer medida, né, para ser implementada, é o empregador que tem que fazer essa implementação. Manter um profissional habilitado, responsável pela proteção radiológica, em cada área específica com vinculação formal com o estabelecimento. Então, essa pessoa que vai ficar responsável pela proteção radiológica, ela tem que ter vínculo com o estabelecimento, ela tem que ter contrato assinado, né? Não pode ser uma pessoa que não tenha contrato com a empresa, ela precisa ser funcionária da empresa, vamos dizer assim, tá? Promover a capacitação em proteção radiológica inicialmente e de forma continuada. Então, constantemente, né, a empresa ela tem que estar promovendo capacitação na proteção radiológica para os funcionários, tá? Para todos aqueles funcionários que estão de alguma forma envolvidos com a radiação.
técnico em radiologia, né? Até o pessoal da enfermagem, que às vezes estão expostos quando o técnico vai lá fazer um raio-x no leito, né? Então eles também têm que estar cientes. Por exemplo, se é uma equipe de enfermagem que trabalha no setor de hemodinâmica, eles também estão expostos, porque durante as exposições eles vão ter que ficar dentro da sala, né, de exame, auxiliando o médico ou pegando material, então eles também têm que passar por treinamento, não é só o técnico, tá? Manter no registro individual do trabalhador as capacitações ministradas, então isso também é importante. Toda vez que o trabalhador fizer uma capacitação, tem que ficar registrado que ele fez essa capacitação. Fornecer ao trabalhador por escrito e mediante recibo instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotados na instalação radioativa. Então isso já é para usina, né? Trabalha com grandes doses de radiação. Então, né, o funcionário ele tem que assinar um documento sabendo, ciente dos riscos que ele está correndo trabalhando ali naquele local, tá? Ele tem que ter ciência dos riscos. Toda instalação radioativa deve possuir um serviço de proteção radiológica, isso é obrigatório, né? Qualquer instalação radioativa tem que possuir um serviço de proteção radiológica. As áreas da instalação radioativa devem ser classificadas, sinalizadas e ter controle de acesso definido pelo responsável pela proteção radiológica. Porque numa instalação radioativa tem vários graus, né, de radiação. Então, por exemplo, tem locais que a dose de radiação é maior do que em outros. Então, cada área tem que ser sinalizada, né? Com que tipo, né? Com a dose de radiação, ela tem que ser classificada e sinalizada, né? E o controle de acesso também tem que ser de acordo com a necessidade ou não da presença do funcionário naquele setor. Então, por exemplo, se é para trabalhar diretamente lidando com uma fonte radioativa, né, tem funcionário que não precisa ter acesso. Então, por exemplo, o funcionário da limpeza vai entrar ali qualquer hora. Não, ele pode até entrar para fazer uma limpeza ali, mas ele tem que ser monitorado, tem que ter um horário específico, ele tem que ter treinamento para isso, tá? Então, tudo isso tem que estar bem delimitado no plano de proteção radiológica da empresa. A sala de manipulação e armazenamento de fontes radioativas deve ser revestida com material impermeável que possibilite sua descontaminação, devendo os pisos e paredes serem providos de cantos arredondados, tá? Por que isso? Para facilitar a descontaminação, né? Então, é obrigatório que os cantos sejam arredondados, justamente para facilitar a descontaminação. Possuir bancadas constituídas de material liso, de fácil descontaminação, recobertas com plástico e papel absorvente, para facilitar também a descontaminação. Dispor de pia com cuba de no mínimo 40 centímetros de profundidade e acionamento para abertura das torneiras sem controle manual. É aquela torneira automática, né? É obrigatório que seja daquela torneira. É obrigatório a instalação de sistemas exclusivos de exaustão. Então tem um tipo de sistema que tem que ser instalado nesses setores, né? E essa exaustão é um tipo de exaustão que também está definido numa legislação específica que tipo que tem que ser, tá? Nos locais onde são manipulados e armazenados materiais radioativos ou rejeitos, não é permitido aplicar cosméticos, alimentar-se, beber, fumar e repousar, guardar alimentos, bebidas e bens pessoais, né? Então, também são locais, né? Pode ser, por exemplo, uma clínica que trabalha com bracterapia, que manipule fontes para tratamento, né, de câncer. Então, nesses locais onde há manipulação desses materiais radioativos, não pode estar se maquiando, não pode se alimentar, não pode beber nada, nem água, não pode fumar, não pode dormir ali também, não pode guardar alimento naquele local, não pode beber nada, não pode guardar nenhum item pessoal, tá? Os trabalhadores envolvidos na manipulação de materiais radioativos e marcação de fármacos devem usar os equipamentos de proteção recomendados, né, nos programas de proteção radiológica e nos programas também de risco ambiental, tá? Tanto no plano de proteção radiológica quanto no programa de risco ambiental também. Ao término da jornada de trabalho, deve ser realizada a monitoração das superfícies de acordo,
né, com o plano de proteção ambiental, tá? Então, esses planos, eles são preparados, né, são organizados pelos empregadores, tem que passar por uma aprovação, né, para o serviço poder funcionar. Então, nesses planos, geralmente tem tudo explicadinho como é que tem que ser feito, né, descontaminação, qualquer problema que aconteça no setor, tudo isso tem que ser, tem que estar explicando lá como é que tem que ser feito. O local destinado a decaimento de rejeitos radioativos. Então, quer dizer, né, locais onde você vai, onde, né, se deixa os elementos, o material radioativo para fazer o processo natural dele de decaimento. Como é que tem que ser esses locais? Tem que ser localizado em área de acesso controlado, né, não é qualquer um que pode entrar. Tem que ser sinalizado, tem que possuir blindagem, né, de acordo com o tipo de rejeito que é armazenado naquele local, né, a blindagem tem que ser de acordo com o tipo de radiação que é emitida por aquele material. Ser constituído de compartimentos que possibilitem a segregação dos rejeitos por grupo de radionuclídeos, com meia-vida física próxima e por estado físico. Então, eu tenho que conseguir separar quais os tipos de radionuclídeo, né, e eu tenho que também eles têm que ter meia-vida próxima. Se for de elemento químico diferente, eles têm que ter meia-vida próxima. Eu não posso colocar um de meia-vida alta com um de meia-vida baixa. Então, eles têm que ter mais ou menos a mesma meia-vida, tá? Vocês estudaram lá em Física das Radiações, né? O que deve ser observado na administração de radiofármacos, né? Os radiofármacos, eles são aqueles medicamentos que são utilizados para alguns exames, por exemplo, para fazer PET scan, alguns outros exames, principalmente para diagnóstico de câncer, né, são aplicados radiofármacos, que são marcadores, né, que localizam o câncer no corpo das pessoas, do paciente. Então, nesse caso, tem que se observar alguns detalhes, tá? Então, o quarto destinado à internação do paciente para administração de radiofármacos deve possuir blindagem, é óbvio, porque quando você injeta um radiofármaco numa pessoa, a pessoa vai emitir radiação. Ela vai ficar radioativa por um tempo, né, até concluir o decaimento do elemento, né, do fármaco. Mas ela vai ficar por um tempo emitindo radiação. Então, o quarto que ela vai ficar tem que ter blindagem. Paredes e pisos com cantos arredondados, revestidos de materiais impermeáveis que permitam sua descontaminação. Então, também tem que ter os cantos arredondados. Sanitário privativo, né? Ela só pode usar aquele banheiro. Biombo blindado junto ao leito. Por quê? Para proteger o profissional que vai atender esse paciente, né? Então, se o paciente precisar de alguma assistência, né, ou da enfermagem, alguma coisa, então sempre tem que ter um biombo blindado ali perto do leito do paciente para proteger o profissional que vai atender aquele paciente. Sinalização externa da presença de radiação ionizante. Então, o quarto tem que ser sinalizado que ele tem radiação, né, e o acesso é controlado. Somente pessoas autorizadas podem entrar naquele ambiente. Serviços de radioterapia devem adotar no mínimo os seguintes dispositivos de segurança, tá? Salas de tratamento possuindo portas com sistema de intertravamento que previnam acesso indevido de pessoas durante a operação do equipamento, tá? Então, na sala de radioterapia, né, durante o período que o equipamento está ligado, né, as portas elas têm que ter, né, um sistema de segurança que impeçam a abertura dessas portas enquanto o equipamento estiver ligado, tá? Justamente para não expor a outras pessoas a uma dose alta de radiação. Tem que ter indicadores luminosos de equipamento em operação, localizados na sala de tratamento e em seu acesso externo em posição visível. Então, o técnico, tanto dentro da cabine de comando, ele vai ver a luz acesa, dizendo que está em operação o equipamento, e na porta também tem que ter um aviso dizendo que, né, esse equipamento está em operação. Então, se ele está em operação, ele está emitindo radiação e por isso a entrada na sala naquele momento é proibida. Né, nos procedimentos de braquiterapia, né, a braquiterapia, né, vocês já devem ter estudado, né, também aí
em alguma disciplina aí do curso, que eu até esqueci o nome, acho que vocês tiveram uma disciplina que falou um pouquinho sobre a bracterapia. A bracterapia é um procedimento para tratamento de alguns tipos de câncer, né? Ela utiliza fontes que são colocadas ali próximo às células cancerígenas, né? E fica emitindo uma dose de radiação ali para combater aquelas células cancerígenas, tá? Então, na sala de preparo e armazenamento dessas fontes, é vedada a prática de qualquer atividade não relacionada com preparação de fontes seladas. Então, não posso comer, não posso beber, não posso me maquiar, não posso fazer nada nessa sala. Essa sala é exclusiva para tratamento dessas fontes, tá? O preparo manual de fontes utilizadas em bracterapia de baixa taxa de dose deve ser realizado em sala específica com acesso controlado, somente sendo permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com essa atividade, né? Então, quando se está manipulando essas fontes para tratamento de bracterapia, só as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquele tratamento, com aquele procedimento, elas podem permanecer na sala, até porque essas fontes elas emitem radiação continuamente, tá? O manuseio de fontes de baixa taxa de dose deve ser realizado exclusivamente com utilização de instrumentos e com proteção de anteparo plumbífero, né? Então, para se manipular essas fontes, né, o profissional ele vai ficar protegido por um anteparo plumbífero. Geralmente, né, é o vidro plumbífero, né, que ele consegue manipular essa fonte e ver o que ele está fazendo ao mesmo tempo, tá? Após cada aplicação, as vestimentas de pacientes e as roupas de cama devem ser monitoradas para verificação de presença de fontes seladas. Então, depois que o profissional fez a aplicação dessas fontes no paciente, tem que se observar se de repente ele não deixou cair alguma ali no chão, na roupa de cama do paciente, em algum local, porque aquilo vai ficar emitindo radiação, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, tá? Então, basicamente, gente, essa norma ela trata desses aspectos, tá? São esses aspectos relacionados, né, aos riscos que a gente viu, o risco biológico, né, que são alguns riscos que a gente está exposto quando trabalha na área da saúde, né, e no nosso caso especificamente tem a regulamentação toda, né, voltada para radiação ionizante também. Vocês vão observar que muitas das coisas que tem nessa norma tem em outras leis, tá? Em outros tipos de legislação, né, da área da radiologia, tá? Então, muitas vezes até uma repetição mesmo para enfatizar que aquilo é importante, tá? Então, para a gente é importante conhecer essa norma regulamentadora, né, até para que a gente faça o procedimento correto, né, principalmente no quesito de, né, observar para não estar usando adereços desnecessários para o ambiente de trabalho, né? Brinco, pulseira, cordão, isso não pode estar comendo em qualquer lugar. A gente tem que estar atento a isso tudo, porque não é porque o empregador é chato, é porque existe uma lei que obriga que ele haja dessa forma, porque senão ele vai ser multado, tá? Então a gente que trabalha com a área da saúde precisa conhecer um pouquinho dessas normas para a gente poder, né, trabalhar da forma correta, tá? A aula de hoje fica por aqui, né? E até a próxima. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem aí no WhatsApp, tá? Um abraço para todo mundo.